Garotinho de 4 anos foi arrebatado ao céu. E ele conta que lá em cima ele teve um encontro com Jesus, com a sua irmã e com o seu bisavô. Ninguém aqui é obrigado a acreditar no que eu vou dizer. Porém, eu quero assegurar a todos vocês que é fiel e verdadeiro esse testemunho. É tão verdadeiro que Hollywood resolveu produzir um filme e o filme viralizou no mundo inteiro. Eles faturaram mais de 90 milhões de dólares com essa história real. Pois bem, aconteceu em Nebraska. O nome do garoto é Colton Burpo, filho do pastor Todd Burpo. O garoto começou a sentir uns incômodos na virilha. E foi aumentando o incômodo e seu pai resolveu levá-lo para o hospital. Chegando no hospital, gente, foi submetido a alguns exames e foi constatado que ele estava com a apêndice inflamada, estava com apendicite. Aquele hospital não tinha estrutura para fazer a cirurgia, porque o negócio era grave, sabe, gente? Então ele foi encaminhado para outro hospital. Seu pai, Todd Burpo, começou a pedir a Deus, interceder a Deus por seu filho, porque a situação se agravava a cada minuto, sabe? E você sabe como é um pai sem poder fazer nada por um filho, né, gente? É terrível. Então chegou no hospital, os médicos examinaram o menino e foi constatado realmente que ele precisava fazer uma cirurgia de urgência na apêndice, certo? Então, os médicos fizeram mais uns exames e constataram, gente, que era uma cirurgia de muito risco. Então, seu pai, que já estava aflito, imagina agora o seu pai e sua mãe, né? Eles começaram a interceder a Deus. Doutor, mas me diga aí, vai dar certo? E os médicos chegaram à seguinte conclusão: só Deus sabe. E depender de nós, que tiver ao nosso alcance, é que nós vamos fazer aqui o possível e o impossível. Mas saber se vai dar certo, só Deus. E ele disse amém. Então ele deixou lá o seu filho na sala de cirurgia, o Todd Burpo, e foi para uma sala assim reservada no hospital. Nessa sala, gente, ele começou a interceder a Deus, porque o seu filho já não estava mais, ele como se estivesse entre a vida e a morte, entendeu? Como se estivesse entre a vida e a morte. E aí, gente, ele lá naquela sala começou a interceder a Deus. Deus, por favor, não tire o meu filho. E a mãe do Colton Burpo, saiu da sala, foi para outra sala e começou a ligar para as amigas, a ligar para as vizinhas, para os familiares, né? E todas aquelas pessoas que ela ligou, ela pediu que orassem naquele momento. E aquelas pessoas, imediatamente, ao receberem a ligação, começaram a interceder a Deus pedindo o livramento, sabe, gente? Então, o pai, o pastor Todd, ficou sabendo que o seu filho já não estava mais ali, não. Estava entre a vida e a morte. Entendeu, né, gente? Eu preciso falar assim para poder dar certo o negócio aqui. Acredito que vocês estão me entendendo. Orando a Deus, de repente, ele grita pelo pai: Pai! E depois grita de novo. Ficou gritando pelo pai. O pai vai lá, entra na sala, né, mais uma vez, e ali os médicos fizeram a cirurgia. E o pai ficou muito emocionado, a mãe ficou muito emocionada, sabe? Porque era como se Deus estivesse dando a resposta, a vitória. Então, o garoto começou a dizer umas coisas para ele. Pai, eu vi Jesus. Pai, eu fui no paraíso, eu fui do céu. Ninguém deu atenção ao menino. Achavam que ele estava delirando, coisa do tipo. Sabe, nem acreditou os médicos, nem muito menos os pais. Então, foi levado para casa, né, passou algum tempo ali no hospital, depois foi levado para casa. Cirurgia foi um sucesso. Os médicos entendem que foi milagre de Deus o que aconteceu, porque era um negócio muito complexo, mas deu certo, para a glória de Deus, deu certo. E muita emoção, rolou ali muita emoção, sabe? Mas em casa, o menino insistia, 4 aninhos, sabe? O menino em sã consciência. Quando perguntavam a ele assim, quantos anos você tem? Ele fazia questão, tinha o prazer de levantar assim, os 4 dedinhos e dizer, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 anos. Criança muito inteligente. E o seu pai ficou assim meio que incomodado, lembrando do que ele tinha dito lá no dia da cirurgia. E ele, conversando com seu filho, disse, meu filho, você conversou comigo que tinha visto tal coisa no céu, não sei o que, tal. Como é essa história? Ele disse, sim, pai. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso depois de algumas semanas. Eu lembro, pai, como se fosse hoje. Eu vi quando o senhor estava lá no quarto, pai. Essa parte é forte, essa parte. Eu vi, pai, quando você estava lá no quarto, brigando com Deus, dizendo as coisas com Deus, pedindo para ele não me levar. Eu vi o senhor lá no quarto dizendo isso. Aí ele disse, como é que você sabe que eu estava lá no quarto? Ele disse, eu vi. Ele disse, como você viu? Ele disse, pai, na hora que o senhor estava lá, a mamãe estava ligando para as amigas dela no celular, lá na outra sala. Aí ele ficou assim, ele disse, meu Deus, como é que você sabe disso? Ele disse, na hora da cirurgia, pai, os anjos começaram a cantar para mim. Eu vi um monte de anjos cantando para mim. E eu comecei a sair e a flutuar. E eu fui subindo, me arrepio todinho. Foi subindo, pai, e eu vi eu lá embaixo.
A minha alma, o meu espírito foi subindo. E eu me via lá embaixo, o médico fazendo a cirurgia em mim lá embaixo. E eu vi o senhor no quarto, vi a mamãe no telefone. De repente eu cheguei lá em cima, papai. E o pai assim encucado, contou para a mãe. E a mãe não acreditava, não, isso não existe não. Contou para o pessoal da comunidade, e o pessoal ignorou. Disse, não, você está colocando coisa na cabeça desse menino, rapaz. Não existe isso não. Isso é coisa da cabeça dele. Só que ele começou a contar os detalhes para o pai. Dia após dia começou a contar detalhes. Dizia, olha pai, lá eu vi árvores, eu vi um cavalo e um homem em cima do cavalo, pai. O cavalo tinha muitas cores, como se fosse assim as cores do arco-íris, só que eram muitas cores mais vivas, mais fortes. E o pai achando interessante aquilo. E ele descreveu a cena de quem estava em cima, sabe? Falou das mãos, que tinha as mãos furadas. E ele disse que era Jesus. Aquele ser disse para ele, eu sou Jesus. Colton, você está aqui por pouco tempo. Antes de você voltar, eu quero te mostrar algo. E pegou na mão dele, ele contando o garoto. Isso aqui foi em 2003. Hollywood produziu o filme em 2014. Estourou no mundo inteiro. Pegou na mão dele e disse, eu sou Jesus. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Depois você volta. E aí, gente, o que aconteceu? O pai dele disse, você viu Jesus lá em cima? Ele disse, vi, pai. Como era? O pai pegou assim um monte de foto de Jesus, aquele Jesus pintado nos quadros, do Jesus da imagem, e começou a mostrar ele. É parecido com esse aqui. Ele disse, não. E esse aqui não. Mostrou várias fotos e pinturas de Jesus, do rosto de Jesus. Então não é nenhum desse não, pai. Totalmente diferente. Os olhos dele, pai, era como se fosse assim, meio que verde, meio que cinza, azul, uma coisa assim, é misturado os olhos dele. E ele disse assim, ele foi e me levou, e eu vi o seu avô lá, o vovô Bob. Ele disse, o vovô Bob, mas você não conhece o vovô Bob. É o bisavô dele, ele disse que eu vi meu bisavô. O pai foi, pegou a foto do bisavô e mostrou, é esse aqui? Ele disse, não. Mas esse aqui é meu bisavô. Ele disse, não, mas ele está usando óculos? Lá ninguém usa óculos não, pai. Lá ele é novo. Ele é novo. Ele disse, meu Deus, ele viu meu avô Bob. Mas ele não é esse não. Ele foi correu numa mala que ele tinha lá no quarto, escondido. Tinha umas fotos lá antigas que tinha uma foto do seu bisavô Bob quando era novo. Pegou a foto e trouxe. Ele disse assim, parece com esse aqui? Ele disse, pronto, esse aqui é o vô Bob. Eu vi ele lá, pai. Eu falei com ele. Ele disse, meu Deus do céu. Contou a esposa mais uma vez, a esposa não acreditou. Ele disse, não, isso não é coisa da cabeça dele. Ela disse, mãe, eu vi a minha irmã lá. Aí a mãe desmoronou. Disse, você viu a sua irmã? Sim, eu tenho duas irmãs. Eu vi minha outra irmã. Ele disse, não, você só tem uma irmã. Colton, você só tem uma irmã. Ele disse, não. Eu tenho essa minha irmã que está aqui, que mora com a gente, mas eu tenho uma que mora lá. Ela parece com o papai. E o cabelo dela parece com a senhora. Aí ela encheu os olhos de lágrimas, sabe? Sentiu assim a presença de Deus. Porque ela estava grávida de uma bebê, mas não conseguiu dar à luz, tá entendendo? Será que você me entende? Não conseguiu dar à luz. E foi muito sofrimento para a família, e pouca gente sabia. E o filho dela, o Colton, de 4 anos, nunca que sabia disso, entendeu? Nem o Todd e nem a sua esposa contaram para ele sobre isso. Pouca gente sabia que ela tinha perdido a bebê. E aí ela começou a acreditar que realmente o que ele estava dizendo tinha sentido e era verdade. Meu Deus do céu. Ele começou a contar todos os detalhes do céu para o seu pai. Sabe? Ali do cavalo, das águas, do verde, da paisagem, de coisas maravilhosas, dos anjos. Ele viu os anjos louvando a Deus. E ele disse que lá não tinha ninguém assim idoso. Era todo mundo com semblante novo, de pessoas novas. Muita paz, muita alegria, muitos louvores. Sabe? E ele disse, gente, isso demorou muito tempo. Só que o tempo que ele passou lá desacordado foi questão de minutos aqui na Terra. Só que lá demorou muito tempo. É o que a Bíblia diz, que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia de ontem que já passou. Deus não está limitado a tempo. Em 3 minutinhos, Deus pode mostrar uma eternidade a quem Ele quiser. Tá entendendo? Então, gente, isso aconteceu de fato. As pessoas que desacreditaram do pai do Colton, né? O Todd Burpo, as pessoas que desacreditaram dele, porque ele foi muito avacalhado. Ninguém queria acreditar, dizia que ele estava com invenção, queria chamar o povo para a igreja dele. Mas aí, gente, a cada dia que se passava, mais era confirmado que realmente aquele arrebatamento foi real. Então, para quem quiser assistir o filme, o título do filme é O Céu é de Verdade. É impossível você não sentir a presença de Deus com esse filme glorioso. É sensacional. Depois as pessoas pediram perdão ao pastor Todd Burpo, porque as pessoas começaram a acreditar em suas palavras, porque o menino contava a mesma história,
não errava, não tinha contradição, e as pessoas encontravam firmeza em suas palavras. Muitas vidas se renderam ao Evangelho. Pessoas se arrependeram dos seus pecados e voltaram a praticar as primeiras obras de amor e fraternidade. Nevasca, gente. Um grande trabalho, um grande mover do Espírito foi realizado ali, através desse testemunho vivificante. Colton Burpo, 4 anos de idade, foi arrebatado ao céu. Viu Jesus? Viu a sua irmã? Gente, que mistério. A irmã dele, que não tinha nem nascido, ele viu lá. Tá entendendo? E aí eu fico imaginando aquelas mães, o que fazem com, sabe, suas filhinhas, que não chegam a vir. Fico imaginando, todas elas estão lá com o Papai do Céu. Entendeu? Às vezes umas mães não querem, outras querem, mas não conseguiram. Mas lá, vocês que perderam, mamães, vocês vão se encontrar com as suas filhas, com os seus filhos. E lá, Jesus, ele vai apresentar você. Isso aqui é sua filha, que você não viu crescer. Isso aqui é seu filho, que você não viu crescer. Olha, isso aqui é sua mãe. Pessoas que estão me vendo aqui agora, que não conheceram os pais, né? Algumas, ou muitas delas, vão conhecer. Você vai conhecer seu pai lá, a sua mãe. E a sua mãe que foi embora? A saudade. Você disse, nunca mais vou ver minha mãe, não. Se você acreditar em Deus e se permanecer firme na palavra do Senhor, você vai sim, vai vê-los novamente. Viu? A gente vai se abraçar, vai matar a saudade para sempre. Não haverá mais limites, limitações, não. Eu quero só perguntar uma coisa. Eu me chamo Sátio Araújo, TV Paraú. Sabe? Eu quero perguntar aqui uma coisa a você. Você acredita no testemunho dessa criança ou você acha que foi uma história inventada? Pode pesquisar, que você vai ver que foi verdade. Eu acredito. Se você acredita, eu quero muito ler o seu comentário. Coloque aí embaixo. Eu acredito. Que Deus abençoe a todos vocês que tiveram paciência de ficar até agora, mas foi gratificante, não foi? Colton Burpo. Todd Burpo, o pastor Todd Burpo. Nevasca. Glória a Deus para sempre. Amém.